Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bárbara Vieira Silveira e se você não me conhece, muito prazer, eu faço vídeos de vários temas e hoje o vídeo vai ser sobre faculdade. Para quem não sabe, eu faço medicina na Unesp e atualmente eu tô no segundo ano. E como vocês perceberam, eu não estou sozinha, eu trouxe dois amigos meus, a Mayara, né, que tem 30 anos, e o João, que tem 19. E como está no título, a gente vai falar sobre a questão da idade, né? Que eu vejo que algumas pessoas têm esse questionamento se a idade influencia, até quantos anos vale a pena fazer medicina, até quantos anos não vale, diversas coisas. Então eu trouxe eles pra gente conversar um pouquinho e falar pra vocês sobre vários aspectos que a idade pode ou não influenciar, seja na escolha, no cursinho, etc. Então, para começar, eu vou dar um panorama para vocês, mais ou menos, né? Eles vão falar um panorama da idade e de o que aconteceu até eles chegarem aqui. Bom, a primeira pergunta é: quantos anos vocês fizeram cursinho e onde vocês estudaram? Pode começar pelo bebê da... Então, eu não fiz cursinho, eu passei direto do terceiro ano e eu estudei no WR, que é um colégio que fica em Goiânia. Você tinha 17 anos, certo? Eu tinha 17 anos quando eu passei. Isso. Nossa, onde eu estudei é uma... Ei, eu fiz ensino médio há um tempo bom. No Instituto Abel La Salle, e é uma escola católica particular em Niterói. Eu sou do Rio de Janeiro, né? E de Niterói. Eu fiz os 3 anos do ensino médio lá. Fiz vestibular no terceiro ano para Direito. Cursei Direito os 5 anos na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz o OAB, tirei o OAB. Trabalhei um ano, tive o processo de decisão durante esse ano e de fazer medicina. E fiz 3 anos de cursinho para passar. Aí você passou com? Com quantos anos? 28, Nossa, né? eu sempre erro essa conta. Eu passei com 28 anos. 28. Então, a gente tem 11 anos de diferença, né? O João passou com 17 e a Mayara com 28. Então, vocês já viram que a história, né, é bem diferente, o contexto deles, o que aconteceu. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. E a segunda pergunta é: o que fez vocês decidirem medicina? E no caso da Mayara, não outro curso, né? Mas o que fez você escolher medicina? Então, é bem clichê o que eu vou falar, mas é porque realmente desde pequeno eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui interessado, eu sempre via muito isso na internet, sabe? Principalmente cirurgia, essas coisas. Mas eu nunca tive, um modelo de médico na minha família, que, nossa, eu quero ser igual essa pessoa, sabe? Então, pra mim, foi mais isso, assim. Mas eu já tive dúvida também, não era uma coisa 100% certa o tempo inteiro. Mas hoje que eu entrei, eu sei que eu não me arrependo, com certeza é o curso pra mim. E é isso. Entendi. Você, Mayara, advogada, formada, Socorro. trabalhou na forma, muitas experiências, não Ela é vivida. Vivida, né? Então, desde quando eu era pequena, assim, eu tinha muita alergia. E aí eu ia sempre na médica, na alergista, e tomava muita injeção no bumbum. E aí eu saía de lá, e ela tirava, obviamente, né, a pontinha da agulha e dava a seringuinha vazia pra levar pra casa. E eu adorava brincar de cuidar das bonecas, e eu dizia que eu queria ser pediatra. Eu botava minha família inteira pra chorar, dava a injeção e mandava falar: pai, chora. Aí eu ficava: Então eu sempre tive isso assim. Só que, e ao longo do curso inteiro eu gostava de biologia também, mas gostava muito de ler, gostava de humanas, ficou nessa história. Aí quando cheguei no segundo ano do ensino médio, você começa, né, a ter várias pressões para decidir o que você vai fazer, tarará. E aí, por várias pressões externas e por um sentimento de incapacidade de lidar com o cenário profissional da medicina, de sangue frio, enfim, uma série de coisas que, quando você é novo, você não tem maturidade para decidir. E eu não tinha referências de médico na família para me ajudar com essa comparação mais realista, assim. Eu tinha imaginário só, né? E aí, como eu gostava muito de ler, acabei ficando entre Direito, Letras, fiz vestibular, passei pra UERJ e fui. Então, com a vaga garantida, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, então não era insuportável pra mim estudar.
E eu gostava muito de viajar também, quem não gosta, né? Né? Mas além de estudar, eu gostava de viajar, eu gostava de trabalhar com faixa etária de adolescente e tudo, que não deixa de ser o público-alvo da pediatria também, Sim, né? também. E eu gostava de trabalhar com isso, eu acabei fazendo intercâmbio durante a faculdade para Disney, trabalhei na Forma Turismo com vários destinos, e gostava muito, e eu sentia... E enquanto isso, ao mesmo tempo, na faculdade eu ia fazendo vários estágios. E eu ficava um bom tempo no estágio para ver se eu gostava, eu não gostava. E aí eu tentava mudar, ou gostava um pouquinho, porque a equipe era legal, mas via que não era pra mim, não via muito futuro naquilo que eu tava fazendo e nas afinidades que eu achava que eu tinha em termos de competências e coisas que eu poderia contribuir. E eu ia fazendo a Forma Turismo ao mesmo tempo, né? Porque fazia temporada nas férias e quando eu conseguia trocar dias no trabalho, repor. E aí isso foi passando e eu sinto que apesar da minha insatisfação no direito, na faculdade, assim, de eu não me ver colocada no futuro, eu não ver o pós, assim, o Que é um pouco pós-faculdade. importante, gente. Vocês fazerem De a leve, faculdade né? e querer trabalhar com isso, De entendeu? leve. E aí eu não sabia muito, eu seguia fazendo porque eu não tinha maturidade também para bater o martelo e tomar outra decisão, e a Forma Turismo meio que supria essa parte de contato profissional humano, de lidar com um grupo de jovem, com um adolescente. Entendi. E acabou que quando eu fui ficando mais velha na empresa, eles vão colocando você mais para cuidar de coisas de enfermaria e tudo. E aí eu fiz alguns acompanhamentos hospitalares em viagens que eu tava, ficava sempre responsável dos remédios e fui tendo contato. Daí quando eu ia no hospital eu percebia que, tipo, que eu conseguia lidar bem com aquele ambiente, que eu gostava de trabalhar naquele ambiente. E foi me dando aquele Que não startzinho, necessariamente tipo, será que de repente não era pra eu ter feito outra coisa, que não era pra eu ter ido pra área da saúde e tal. E aí, mas nisso eu não tinha certeza, ia levando a faculdade, ia levando a forma, tudo. Já eram uns 4 anos aí, e tinha um projeto voluntário no Hospital Universitário da UF, que é a Federal Fluminense, lá de Niterói. Chama Servos da Alegria, né? E você ia de palhacinho, assim, ou caracterizado, né? Quem queria, mas a maioria ia conversar com os pacientes, tanto na ala pediátrica quanto nas enfermarias, e trazer um pouco de alegria pro dia das pessoas e tal. E isso também foi bem decisivo para eu ter contato com o ambiente hospitalar e ver que eu ficava tranquila naquele ambiente, que eu gostaria de trabalhar naquele ambiente. E aí começou a falar assim, caramba, tô querendo fazer isso, que droga, né? Porque Já tem 4 anos aqui. que droga, porque não posso pagar uma faculdade de medicina, que era muito caro, e... É ainda, né? Sim, mas Sim. eu não tinha menor condição de pagar, eu sabia que o FIES... e aí... era, assim, difícil de conseguir, enfim, eu não tinha muita informação, porque, né? E que nem você falou, você já tava na faculdade, tipo, era mais fácil você continuar Era mais e fácil terminar continuar. do que, nossa, voltar lá pro começo, pensar tudo de novo, que é complicado, né? Sim. Pelo menos o que você decidiu, você tava com a B na mão, né? Aí eu fiz a B, passei. E aí eu lembro que nessa mesma época, assim, uma amiga minha, uma amiga de uma amiga, tinha feito exatamente a mesma coisa. Só que era uma situação um pouco diferente, ela podia pagar particular, ela tinha largado publicidade depois de, sei lá, 2 anos trabalhando pra fazer medicina também, ela tinha ido fazer em Teresópolis. E sabe aquele sentimento de Deus me livre, mas quem me dera? Sei. Rolou isso, mas eu ainda fiquei tentando me enganar um pouquinho mesmo, porque eu não sabia se eu tinha perna, se eu tinha, tipo, disposição pra tudo que eu ia ter que enfrentar pra chegar na medicina, pra depois me formar em medicina, pra depois fazer o que eu queria. E aí eu fui ruminando essa ideia, mas ainda sem tomar uma decisão. Daí falei, já que eu não me encaixei em nenhum estágio que eu fiz, eu não quero pra minha vida, pensei daquele jeito assim, né? Vamos estudar para concurso. Porque aí eu vou ter um emprego estável e eu uso meu dinheiro para outras coisas, para hobbies e não sei o quê. Para hobbies e coisas que eu gosto mais de fazer. Só que isso nunca deu certo. Porque eu não tinha motivação para estudar, para nada. E até para trabalhar, né? Você ia Pra passar trabalhar um era emprego bosta difícil. pra você, pra você falar, o que eu tô fazendo aqui? E, tipo, seria poucos momentos de alegria comparado ao que você ia ter que ficar trabalhando o tempo inteiro, né? Sim. Entendi. E aí foi isso. Eu
fui meio que durante uns 6 meses enrolando assim, falando, vou estudar. E aí eu percebi que eu não tinha motivação, eu não queria aquilo. Eu não conseguia sentar pra estudar porque eu não tava na minha cabeça caminhando em direção a lugar nenhum. E aí até o dia que meio que eu já tinha tomado a decisão, que eu acho que ficou durante um mês assim na minha cabeça, mas eu ainda tava lutando contra, tipo, não, vou largar tudo e vou estudar pra medicina. E a partir daí eu vejo o que eu faço. E aí meio que no dia eu aceitei a decisão que eu já tinha tomado, né? Eu já tava caminhando pra lugar nenhum ali naquele momento. E aí eu contei só para as pessoas mais próximas da minha família. Eu acho que, tipo, durante um tempo eu contei só pra minha mãe. Fiquei quase 6 meses assim, sem nem divulgar nada. Sim. E foi isso. E aí eu decidi, a partir do momento que eu decidi... Isso foi com uns 25 anos, 24? 24 para 25, eu acho. No ano que eu fiz 25. Entendi. Uma leve diferença, né? Bom, aí vocês já contaram, né, como que foi. Até decidir falar, eu vou lutar por isso mesmo, né? E aí, mas a parte mais complicada, né, pelo menos pra gente, né, pros vestibulandos, né, eu acredito que é estudar até passar, porque você decidiu é uma coisa. Agora você realmente falar, não, eu sei que é um vestibular muito concorrido, que nem a Maia comentou comigo também, eu não tinha como pagar uma particular, então já reduz as opções e falar assim, bom, vamos ter que lutar. Então eu queria saber como é que foi pra vocês, né, essa experiência de estudar até passar no vestibular. Tá, então, pra mim, assim, antes de mais nada eu quero deixar muito claro que essa é a minha experiência e eu não quero que ninguém leve isso como uma regra, porque, tipo, essa minha trajetória foi muito rodeada de privilégios, sabe? Privilégio de poder estudar numa escola particular, de ter um ensino muito bom, de poder ter mudado de cidade para poder estudar. E eu sei que essa não é a realidade de 99,99% das pessoas, né? Então, tipo, eu já quero deixar isso claro no começo. Mas, assim, apesar disso, também não foi fácil, sabe? Porque eu saí de casa com 14 anos, então, tipo, pra mim não era só o estudo que eu tinha que lidar, sabe? Eram muitas outras coisas que eu tinha que lidar, de estar sem os pais, de tão cedo, né? De tão cedo, exato. Tipo, de começar a ter mais uma independência, sabe? E eu não sinto que eu tava tão preparado pra isso nessa época. Eu fui meio forçada a me tornar preparado pra isso. Mas e também, a minha escola era um regime praticamente ditatorial, sabe? Não faça isso com os filhos de vocês. Tipo... Brincadeira, faça não, o que você sim. quiser, mas... Mas não faça. Mas... É porque, assim, eu não fiz cursinho, vírgula, sabe? Sim. Porque eu sinto que o meu ensino médio foi um regime de cursinho, sabe? Ou, se não, pior do que isso. Porque, assim, até o segundo ano do ensino médio, a gente tinha visto toda a matéria do ensino médio. E aí, o terceiro ano, ele era semi. Então, até maio, no terceiro ano, a gente já viu toda a matéria de novo. E depois de maio a outubro, a gente viu toda a matéria de novo. Então, no ensino médio, eu vi toda a matéria do ensino médio 3 vezes. É como se você tivesse feito o ensino médio e 2 anos de cursinho. Exato. Tudo bem que, né, não é a mesma coisa, mas você viu demais, mas, assim, né? E lá, como eles eram muito, muito, muito focados para medicina, tinha muito essa pressão de que se você não fizesse medicina, você não presta, sabe? Você não é bom, sabe? Se você não faz medicina, você não é bom. Se você não faz a medicina, você não é digno, sabe? Então, tipo, isso era muito ruim, porque, tipo, a gente se sentia tão pressionado. Aí, às vezes, muita gente que eu mesmo conheço faz medicina só por essa pressão e não porque, tipo, é uma coisa que a pessoa quer, sabe? Às vezes ela... o pai já tá investindo nisso, então já fica, poxa, meu pai já tá às vezes ela tem aqui. o dom pra outra coisa, sabe? E ela desperdiça esse dom por conta de uma pressão ridícula, sabe? Sim. Mas, pra mim, como eu sempre, desde pequeno, eu tava muito focado que era isso que eu queria, isso facilitou pra mim, sabe? E, assim... A dica, né, se eu posso dar alguma dica, tipo, pra você, do que funcionou pra mim em questão de estudo, Sim. É que eu era muito consciente das coisas que eu era bom e muito consciente das coisas que eu era ruim. Então, no estudo, eu tentava focar mais naquilo que eu era ruim e aquilo que eu era bom, eu tentava manter, entendeu? Porque eu sabia que eu precisava de tudo pra passar, eu não podia depender só de matemática, biologia e física. Claro que isso conta, sim, mas se você só souber isso, você não vai passar, sabe? Tipo, você tem que estudar as coisas que você não gosta, que você não é bom. Então, isso me ajudou muito. E tanto que eu não era a pessoa que mais estudava no colégio, de longe, sabe? Mas eu sinto que esse autoconhecimento de entender o que funcionava pra mim e de entender como meu estudo rendia,
me ajudou mais do que quantidade de estudo, sabe, em horas. Porque é muito melhor você estudar com qualidade do que com quantidade. Então, tipo, se você não tá conseguindo passar, se você tá sempre beirando, mesmo se você tá muito longe, você tem que entender que você tá fazendo algo de errado, sabe? Tipo, e você não pode continuar. Se você tá fazendo a mesma coisa e não tá dando resultado, é porque a coisa que você tá fazendo não tá dando certo, sabe? Sim. E hoje em dia tem muitos recursos pra você poder tirar esse atraso, sabe? Poder buscar novos métodos, buscar novos conhecimentos em várias ferramentas, sabe? Por exemplo, o Estude, que você já também comentou, Sim, de poder estudar redação e coisas assim. Então, é muito complicado isso, porque claro que não é só querer, né, gente? Tipo assim, que a meritocracia não existe, não sei se vocês sabem disso. Mas aproveitem, sabe, as coisas que vocês têm. Se você é privilegiado, não desperdiça isso, entendeu? Porque tem muita gente que queria estar no seu lugar. Não jogue isso fora, porque eu ficava muito chateado de ver muitos amigos meus que estavam numa posição de privilégio fodida, assim, e não aproveitavam, sabe? Tipo, fazia o pai pagar a escola caríssima e não tava nem aí pra nada, sabe? Então, gente, não faça isso, sabe? Se você tem privilégio, aproveita. E se você não tem, não desista, sabe? Não é impossível. Não é impossível. Essa questão do privilégio é a mesma coisa no cursinho, né? Porque às vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer o cursinho e fica jogando dinheiro fora. Porque não adianta só assistir a aula e você não estudar. E que nem ele falou, caso você não tenha visto meu vídeo falando da minha trajetória, por favor, clica aqui e vai assistir depois. Obrigada. Mas eu comentei isso de, tipo, ter não uma técnica de estudo, mas você saber estudar. Não adianta você estudar todas as matérias do mesmo jeito. Se você sabe que você tem muito mais dificuldade de física, uma semana de história, você não vai deixar estudar história. Porque, infelizmente, eu já tive até uma amiga minha que, infelizmente, isso aconteceu com ela. Ela acabou, tipo, um ano focando só nas coisas que ela tinha dificuldade e ela melhorou muito nessas coisas, isso é um fato, mas ela não passou por muito pouco exatamente pela matéria que ela já tinha garantido, só que em um ano ela foi levando com a barriga porque, tipo, ela falou, isso daí eu já sei, entendeu? Então, assim, tem que estudar tudo, mas tem que saber como estudar, né? E tem que ser humilde, não pode achar que você sabe tudo que você não sabe. Exatamente. Então, gente, outra coisa que eu queria falar é que, tipo assim, se você não passar no terceiro ano, tá tudo bem, entendeu? Tipo assim... tá tudo muito bem, fica tranquilo. Tipo assim, relaxa, entendeu? Não seja igual ao meu colégio, sabe? Tipo, não vou falar que não gostei de ter passado no terceiro ano, porque, né, Sim. eu tô muito feliz de estar aqui. Mas, assim, não é o fim do mundo fazer cursinho, sabe? Tipo, eu sei que não é. E eu acho que, às vezes, pode ser até uma experiência positiva, claro, se você tem a condição de fazer um cursinho. Sim. Pra amadurecer, sabe? Também, tipo, porque eu, quando entrei, eu senti que eu não tinha muita maturidade pra fazer um curso de medicina, sabe? Porque, tipo, eu entrei com muita cabeça de ensino médio, tipo, porque é uma dinâmica completamente diferente, sabe? Sim. E, então, tipo, gente, não levem isso como uma regra, sabe? Tipo assim, tá suave, não precisa passar no terceiro ano. Se você tá vendo, tipo, nossa, tem pessoas que passam direto no terceiro ano, gente, é a minoria na sala, entendeu? A maioria das pessoas ficam 3, 4 anos no cursinho. Não tem só a Mai que fez outro curso, tem muitas pessoas que estão no meio de um curso, desistem, voltam pro cursinho, entendeu? Então, assim, não tem uma regra. Bem. Tá tudo bem, todo mundo tem sua caminhada. Exato. Tem, tipo, tem gente que teve, né, sorte, privilégio de ter passado direto. Tem outros que sofreram no cursinho, tem outros que fizeram outro curso e sofreram no cursinho também, entendeu? Então, assim, no final, pode dar tudo certo, entendeu? Você, Mai. Bom, como foi minha experiência até passar em medicina? Logo depois que eu decidi, né, que eu tava contando pra vocês, eu tinha, no meu terceiro ano do ensino médio, quando eu passei pra direito, eu não tinha feito cursinho, mas eu tinha feito um curso de redação. E como eu tava afastada desse universo há muito tempo, assim, né, era a única referência que eu tinha de cursinho. Então eu falei, vou lá, né, primeira semana que eu decidi, preciso fazer alguma coisa, me movimentar em alguma direção. E eu ainda não sabia como, porque pra vocês terem ideia, quando eu passei em Direito não era Enem ainda. Nossa. É que a UERJ ainda tem prova, vestibular próprio. Vestibular próprio, mas ainda é próprio, mesmo pra medicina até agora. Ele não aderiu ao Enem. Mas o meu ano foi o último ano antes do novo Enem. O ano que eu passei pra Direito. Entendi. Então eu fiz uma prova pra cada faculdade. Entendi. Mas enfim, aí eu não tinha feito esse cursinho. Sabia que o vestibular estava super diferente
e eu não tinha ideia de como. Você, né? Então eu fui procurar esse professor. Eu lembro que ele não botou fé que eu ia ficar, ele meio que falou, sei lá, vai fazer um mestrado, vai fazer outra coisa. Nossa, é tudo que você precisa ouvir quando você tá desistindo de uma carreira e Obrigado tentando pela outra, forcinha. né? Não, mas eu acho que também, tipo, eu já tinha amadurecido a decisão. Eu tava formada há mais ou menos 6 meses, né? Uhum. Então eu já tinha amadurecido uma decisão. E talvez ele tenha feito pra me testar também, assim, né? Sim, tipo, pra sim. ver se eu queria mesmo. E aí eu lembro que ele falou, tipo assim, você vem essa semana e se você aguentar essa semana, eu acho que você não vai querer ficar, mas se você aguentar essa semana que vem a gente conversa. Uhum. E nesse ano eu ainda tava trabalhando com pesquisa pro doutorado de um professor da UERJ. E eu tava com alguns processos de direito do consumidor também. Uhum. Então, minha cabeça tava em 1000 lugares, eu tava sim. entendendo, tateando onde eu tava pisando. Que não dava também pra largar tudo e falar, dane-se o resto, vou só estudar, entendeu? Ainda tinha um processo, né? Eu tava tateando assim, e aí esse professor, que era o dono do cursinho que eu fui conversar, me fez a proposta de ir uma semana e ver qual é, e meio que ele achou que eu não fosse voltar. E segunda-feira eu tava lá. Aí esse ano foi bem confuso. Eu lembro que eu ia à aula quando eu podia, mas eu trabalhava, eu tinha prazos e tal. E eu já tinha perdido, inclusive, o primeiro exame da UERJ, que são 2 exames de qualificação e depois depois o discursivo. Ah, tá. Eu já tinha perdido o primeiro, aí eu fiz o segundo, que eles têm peso igual, então você pode fazer um ou outro. Então, Tá, entendi. eu consegui fazer o de setembro, mas assim, o Enem também já estava na porta de perder a inscrição, eu não tinha contato com a prova há muito tempo, então foi um ano meio que assim, eu só ia fazendo o que dava, ia estudando mais sozinha, assinei várias plataformas digitais assim, porque o cursinho já estava quase na revisão, né? E em você? julho, e eu Revisando assim, que você não viu. na Disney, né? Tipo, não sei o que tá acontecendo. Aí foi isso. Então esse ano foi mais conturbado, mas foi um ano importante, que eu acho que pra quem é mais velho, de tipo amadurecimento e plano do que você vai fazer e do que você tá disposto a sacrificar e como que você vai se organizar pra conseguir aquele objetivo. Bom, então, aí, a partir daí eu conheci umas meninas nesse cursinho, fiz amizade com umas meninas que eram da medicina também, nesse que eu fiz durante uns 6 meses, assim, meio conturbados. E tinha um professor que tinha dado aula para elas num outro colégio curso e que estava abrindo um cursinho novo. Entendi. E elas iam e eu acabei indo também no ano seguinte. E aí fiz o integral nesse primeiro ano, tipo, fiz tudo o que passavam para fazer, segui o cursinho ao pé da letra. No segundo ano, eu precisei dar uma desacelerada. Nesse primeiro ano eu lembro que eu tinha ficado por pouco, assim, mas eu precisei dar uma desacelerada, minha saúde mental tava meio, assim, se eu não desse uma freadinha, ia pras cucuê. Importante, né? E aí eu lembro que eu entrei no vôlei de praia, que eu sempre gostei de jogar vôlei, e aí eu jogava lá perto, o cursinho era 2 quadras da praia, então, tipo, eu ia de noite fazer aquele exercício, era sagrado pra mim. E fiz no esquema, eu era bolsista do cursinho, porque eu dava monitoria de redação pela experiência. Nos últimos 2 anos, né, que você fez, né? Foi, só que no ano do meio eu era monitora e eu ia mais aos plantões de dúvida, eu não ia às aulas, eu escolhia aulas que eu queria ver, mas eu estudava mais autonomamente. E daí no terceiro ano eu voltei a fazer o integral, continuei dando monitoria de redação, que aí eu continuava sendo bolsista, mas era tipo, eu tinha uma liberdade maior de escolher as aulas, de ir pra salinha de estudo e de fazer minha própria estratégia de estudo, né? Entendi. E aí, se eu pudesse dar um conselho pra alguém que tá na mesma situação que eu, né, que é mais velho e tá pensando,